Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é o fisioterapeuta Marcelino Lima. Marcelino, bem-vindo ao Bahia da Gente, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Para iniciarmos nossa conversa, explica para a gente, para nosso telespectador, qual a função de um fisioterapeuta. Olha, o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeira instância, certo? Então, ele trabalha na ação, na reabilitação e prevenção das mais inúmeras patologias. Você falou a respeito das inúmeras patologias, mas muitas pessoas acham que o fisioterapeuta é apenas para resolver problemas ortopédicos, né? E associam até aos jogadores de futebol, que sempre entra um fisioterapeuta em campo para ajudar quando o jogador tem uma lesão. Fala pra gente, a fisioterapia vai além disso, né? Sim, essa é a parte mais famosa da fisioterapia, né? Ainda mais depois de Ronaldo Fenômeno, isso cresceu muito. Mas a fisioterapia ela tem várias áreas de atuação. A fisioterapia ela atua na parte ortopédica, que a gente conhece, principalmente muito forte na UTI, certo? O paciente acamado é o fisioterapeuta que faz toda essa movimentação para evitar feridas nesse paciente, trabalhando a parte respiratória desse paciente. Isso na parte de UTI, na parte hospitalar, trabalha muito com isso. Agora, nessa parte hospitalar, sempre tem que ter um fisioterapeuta ali de plantão? Sim, sim. O fisioterapeuta, ele entra com a equipe de saúde, ele trabalha toda essa parte da mobilidade do paciente que está ali deitado. Quem tira o paciente da maca, quem tira ele do leito é o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que dá toda essa recomendação, é o profissional adequado para trabalhar com isso e dar as orientações. E fora a parte respiratória. A parte respiratória é a reabilitação respiratória. A fase 1 e 2, que são feitas no hospital, é o fisioterapeuta que faz isso. Agora, como é feito esse tratamento em relação à fase respiratória? Olha só, o fisioterapeuta, a gente tem um paciente na UTI, entubado, por exemplo, ele tem um equipamento ali que fica controlando a ventilação, certo? Quanto de oxigênio vai entrar, a pressão respiratória, tudo isso. E quem faz esse controle, esse balanceamento todo é o fisioterapeuta. Então, ele faz todo esse trabalho, além de liberar a parte muscular que está associada à respiração, como liberar o diafragma, e a parte articular também das costelas, para ter essa mobilidade boa, para que o paciente tenha a gente chama de perfusão melhor também. E com isso daí acelera o processo, diminui o tempo de internação do paciente. Isso é muito bom. Agora, geralmente, o tratamento do fisioterapeuta, né, que ele acompanha o paciente na UTI, precisa de quantas sessões? Olha só, a UTI, o fisioterapeuta vai acompanhando ele até ele ser liberado. Isso não é o fisioterapeuta que libera isso daí. A UTI é o conjunto, é toda a equipe de saúde, junto com os médicos, os enfermeiros, que aí vai tendo evolução e a gente vai conseguindo liberar esse paciente. Não existe uma média para isso, cada caso é um caso, tem que ver se foi um pós-cirúrgico, um pós-trauma grave, tem que observar tudo isso, certo? Você falou que a fisioterapia trabalha com ortopedia, com a área respiratória, e você iria complementar, eu acabei questionando, né? Também tem a parte de dermatologia, certo? A dermatofuncional, trabalha muito também ativo, tanto na parte de estética, como em pacientes queimados. Certo? Então, assim, não é só... O que é a dermatofuncional? Explica trabalha pra gente. com a pele, o maior órgão do corpo. Então, assim, trabalha com esses tecidos mais superficiais e profundos também. Quando trabalha com queimados, uma queimadura profunda, acaba mexendo até com o músculo também. Todo esse processo, quem faz isso é o fisioterapeuta, porque nessa área de queimados, ele tem que dar a mobilidade da pele de novo. E como o próprio nome diz, né? Fisioterapia. Então, a terapia do movimento. E é o fisioterapeuta que é responsável por isso. A gente tem também a área, né, de ortopedia, respiratória, a parte de UTI, a dermato, a geriatria, que é uma área muito importante da fisioterapia. Ela vê o idoso como um todo e trabalha em todas as suas funções, levando em consideração a idade, tudo isso. A gente engloba todas as áreas quando vai trabalhar com isso. A fisioterapia na pediatria, na UTI neonatal, que é uma fisioterapia muito importante, porque, por exemplo, pediatria, normalmente isso está associado com alguns problemas
quando o bebê nasce. E aí vai evoluindo isso para melhorar o quadro neuropsicomotor dessa criança, que é ela ter uma vida mais normal possível. E é o fisioterapeuta que dá esse estímulo. E é um trabalho de longo prazo isso daí. Você pode trabalhar com uma criança dessa até uns 16 anos ou mais, dependendo do grau de patologia que seja. Agora você citou aí várias áreas em relação à fisioterapia, né? Como é o mercado para o fisioterapeuta aqui na Bahia? O mercado para o fisioterapeuta, ele é muito bom, certo? Eu, como dono de clínica, a gente tem uma dificuldade muito grande em achar pessoas especializadas, com especializações boas e que possam trabalhar, com essa confiança em trabalhar, certo? É isso que eu questiono muito. Tem muita gente com a mesma formação e pouco preparadas. Tá? Você acha que as pessoas não se identificam em uma área? Ou apenas se formam, fazem a graduação e não procura especialização? É isso? Minha opinião é que a graduação, ela vem tendo um decréscimo, ela vem piorando aqui na Bahia, pelo menos aqui na Bahia. Uhum. A gente está tendo um aluno, um profissional, né, no caso, sai da faculdade, ele sai muito verde ainda. Ele não tem a noção da área, de todas as áreas, ou até, vamos lá, ele gostava de ortopedia, ele ia para a parte de ortopedia. Nem essa noção específica ele está saindo hoje em dia. Então isso dificulta muito mais o trabalho da gente. E para o mercado de trabalho, que é um mercado forte, tem muita gente saindo também, aí ele vai ficar para trás. E aí vai falar que é a profissão. Eu não concordo com isso. Eu acho que o que falta é muito o fisioterapeuta se impor. O fisioterapeuta é um profissional de primeira instância. Então ele tem que saber dar o diagnóstico dele. Qual é o diagnóstico do fisioterapeuta? O diagnóstico funcional. Ele vai passar qual é a patologia, qual é a função que não está acontecendo e o que ele vai fazer para melhorar. E é isso que está faltando hoje em dia no mercado de trabalho de fisioterapia. Agora, em relação Marcelino, ao pagamento, né, dos fisioterapeutas, os médicos questionam muito o plano de saúde. Dizem que o plano de saúde paga ruim para o médico, né, para as pessoas em geral na área de medicina. Como é a relação do plano de saúde com a fisioterapia? Se paga mal para o médico, o fisioterapeuta são 10 vezes pior, certo? A gente bota nesse nível mesmo. Vou dar um exemplo clássico, na área de ortopedia que todo mundo mais conhece. Só que aí vem um ponto que o fisioterapeuta também é afetado com isso. Ele tem uma parcela de culpa aí. Um plano de saúde, ele paga, no máximo, estourando R$10 em uma sessão de fisioterapia. Isso é o máximo, eu estou falando de um alto. Uma patologia de ombro, por exemplo. Aí ele pagou lá os R$10 aquela sessão. Mas se precisar de mais sessões? Por cada sessão. R$10 por cada sessão. Vamos lá. Tem 10 sessões que foi passada para aquele paciente, que já é um erro. Vou entrar nesse assunto aqui. Uhum. Então, R$10. R$10 para atender um paciente por vez, não dá. Você não consegue ficar com o paciente 1 hora por R$10. Então, isso diminui a qualidade do atendimento ao paciente, diminui na verdade? muito a qualidade. Para uma clínica girar nesse ritmo, vamos dizer assim, financeiramente falando, como empresário, você precisa ter 20 pacientes naquele mesmo horário, para você conseguir girar alguma coisa. É possível que um fisioterapeuta consiga atender 20 pessoas, ninguém consegue atender 20 pessoas ao mesmo tempo. 2 já é quase impossível. 20 você não está atendendo ninguém direito. Então é como se eu estou fingindo que estou fazendo alguma coisa, o paciente está fingindo que está recebendo. Isso é a verdade, é o que a gente tem hoje em dia nos planos de saúde. E por que acontece isso? O fisioterapeuta é ele que define a quantidade de fisioterapia que tem que fazer, quantas sessões devem ser feitas, o que vai ser feito na sessão. Afinal de contas, o paciente está indo fazer fisioterapia. Quando você pega um relatório vou dar um exemplo, um médico passou lá, preciso fazer ultrassom, tens e gelo para esse paciente. São procedimentos fisioterapêuticos. Isso não são procedimentos médicos. É a mesma coisa se um fisioterapeuta ele fizesse a descrição, esse paciente precisa, uma lesão de coluna, precisa de uma artrodese com 3 parafusos haste-post de um lado e do outro.
Está errado, é a mesma coisa. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter o conhecimento para saber receber o paciente e falar, ó, a gente precisa disso, disso e disso. Esse é o nosso plano de tratamento. E aí sim iniciar o plano de tratamento com esse paciente. Você acha que o paciente, ele geralmente colabora com o fisioterapeuta? Tem certa disciplina? Sim. O paciente, para ele melhorar, a gente tem muitas pessoas que querem o imediato, né? Tomar o medicamento e acabar o problema. Não é por aí. Quando você vai para a fisioterapia, você depende muito do paciente também. Porque é um trabalho que a gente está fazendo. E a gente precisa que o paciente melhore os hábitos, seja lá que área for da fisioterapia. Então, para ele melhorar esses hábitos, ele precisa estar praticando isso durante o dia, no dia a dia dele. Então, assim, para ele tem que colaborar. É o que a gente sempre fala, né, na clínica. Eu posso te ajudar aqui. Eu vou contribuir com 50% de sua melhora. Os outros 50% é o que você vai fazer fora daqui. E aí, por isso que a gente precisa dessa colaboração. Então, o paciente, quando vai procurar a gente, ele normalmente já está disposto a colaborar. Já vai consciente, né? Agora, em relação ao número de sessões, Marcelino, geralmente você estipulou aí 10 sessões, mas alguns pacientes, eles têm noção que vai precisar dessa quantidade de sessão, de 10 sessões, ou eles já querem um resultado imediato? Como você falou, questionou que alguns pacientes já querem tomar remédio e melhora, né? Melhorar. Eles têm essa consciência porque o trabalho do fisioterapeuta é mais lento, né? Tem que ter um pouco mais de paciência, na verdade? Nem sempre, certo? Não. A gente trabalha com a metodologia acelerada da fisioterapia, tá bom? Então, quando eu falo das sessões, é que isso daí, na verdade, foram os planos de saúde que estipularam isso da cabeça deles, né? Uhum. Não tem nada que diga isso. O tratamento, vou dar um exemplo. Eu tenho uma lesão de joelho. Eu preciso fazer um tratamento que eu libere aquela dor, fortaleça aquilo e libere o paciente. Dependendo da lesão do paciente, eu vou falar, ó, eu preciso ver você uma vez no mês, uma vez a cada semana, e que você mantenha um fortalecimento que eu vou indicar. Então, assim, no caso com esse paciente, posso ser 4 sessões. Então, um paciente, eu tenho uma lesão crônica de coluna, a gente vai fazer um sequenciamento de tratamento. Esse sequenciamento, segundo pesquisa, porque existe muita pesquisa na área, isso daí mostra, ó, são 24 sessões, são 20 sessões. Então, isso já é delimitado, deve ser delimitado no primeiro dia de tratamento. E ainda falar, se precisar de mais alguma coisa, a gente vai exigir, porque depende como o corpo vai evoluir. E o corpo humano não é matemática, né? Ele vai evoluindo cada um de uma forma. Agora, a fisioterapia, eu falo sempre, não aquele negócio de fazer 60 sessões para a mesma coisa, não é por aí. A gente já saiu do fisioterapia, porque o nosso objetivo é tratar a causa do problema e não ficar fazendo paliativo, certo? A gente vai tratar. Eu vou chegar ali na patologia, eu tenho um problema mecânico, eu vou tratar o problema mecânico. Livrei esse problema mecânico, o problema já foi. Um dos problemas tratado pelo fisioterapeuta é o problema na coluna, né? E também a hérnia de disco. Em qual região do corpo mais aparece a hérnia de disco, já que 80% da população, até 80% da população pode ter hérnia de disco até os 60 anos? É isso? Esse dado é real? Esse dado é real. Esse dado é da OMS, a Organização Mundial de Saúde. 80% da população mundial vai sentir dor na coluna até os 60 anos de idade. Se eles aumentassem um pouquinho mais a pesquisa, ia dar mais gente. Mas assim, na coluna lombar especificamente. A lombar é a parte de baixo da coluna, tá? Que é a coluna mais afetada normalmente, até porque ela aguenta mais peso também. E a nossa postura não ajuda muito, a gente senta muito torto, faz as coisas muito mal posicionado. A coluna, ela demanda de 4 coisas, né, para ser tratadas. Uma hérnia de disco, por exemplo. Eu preciso descomprimir ela, tá? Dar mobilidade a ela, reorganizar e depois fortalecer. Se eu não passar por um ciclo desse daí, ou parecido com isso, porque na clínica funciona da seguinte forma. O paciente chegou, a gente subclassifica essa dor. Subclassifiquei a dor do paciente. O que é subclassificar? Eu dou a indicação do paciente. Ó,
Segundo, por causa desse sintoma, você tem indicação para começar fazendo tração. Você tem indicação para começar fazendo exercício. E aí, isso daí tudo pesquisa, mais de 240 artigos na área falando só sobre isso. E a partir daí, a gente vai começar o tratamento, já delineando o futuro dele. Aí dá previsão de sessões para esse paciente. Começou a tratar ele, fortaleceu, passou a crise, o que é que ele tem que continuar fazendo? Manter um fortalecimento. Aí ele já não está mais na fisioterapia, ele já está fazendo ou uma musculação ou um pilates, um exercício de força. Manteve isso, acabou, o paciente está bem ali para a vida toda, tendo sempre os cuidados com sua coluna. Afinal de contas, uma hernia de disco, você não tira ela está ali, mas com a musculatura segurando a coluna, ela se movimenta da forma correta. Agora, o tratamento da hernia de disco, então, é para o resto da vida, é isso? O tratamento da crise, da crise, dor, para o resto da vida? E o fortalecimento para o resto da vida. Digamos que você vai estar prevenindo qualquer outra crise dessa. Porque a coluna, a hernia de disco, ela acomete em crises. Eu tenho uma crise esse ano, aí eu tenho uma crise daqui a 2 anos, a cada vez eu vou diminuindo mais o tempo de crise, entre uma crise e outra. Ah, tá regressiva, né? Isso, até que eu tenho uma mega crise e aí vira uma coisa ruim. Normalmente os pacientes procuram quando tem essa mega crise. Agora, você é bem jovem, né, Sim. Marcelino? E sempre citou aqui durante a nossa entrevista a respeito de artigos acadêmicos, estudos acadêmicos. E você tem 2 especializações, né? Você é especialista em microfisioterapia e osteopatia. Distingue para a gente a relação dessas 2 especialidades. A microfisioterapia, ela analisa toda a parte física, tóxica ou emocional do paciente. Toda agressão que ocorra nesse meio, a microfisioterapia vai corrigi-las. Como? Ela tem 4 princípios, certo? É a micropalpação, a autocura e a gente analisar o paciente como um todo, que é a unidade, certo? Desculpa, são 3. A unidade. Então, quando a gente observa o paciente como um todo, você vê que todas as patologias têm uma correlação. Por exemplo, se você está mais estressado, normalmente isso afeta o estômago, porque você libera mais adrenalina, produz mais ácido gástrico. O corpo é sempre afetado. Então, você ativando o estômago, ele embrulhando mais, vamos dizer assim, você tem uma ligação com a região torácica, que é essa parte da coluna aqui atrás. E aí isso pode gerar dor torácica também. Então, a gente faz toda essa correlação. Isso tanto na microfisioterapia, isso na microfisioterapia especificamente. E aí a gente trata através de micropalpação. Cada região da pele, segundo a embriologia, veio da mesma célula. Okay? A gente veio de uma célula só e tudo foi se desenvolvendo no corpo. Então, cada parte da pele, ela tem uma correlação com alguma patologia. E a microfisioterapia, ela vai fazendo toda essa análise e apagando aquela memória celular. Agora, se fala muito na microfisioterapia em relação aos traumas, né? Sim. Os traumas que a gente traz durante toda a nossa vida. Fala pra gente essa associação que fazem em relação aos traumas. Por exemplo, se eu tenho um trauma específico relacionado à mãe, o pai e a parte familiar, eu vou afetar uma região do corpo. Eu afeto mais o ombro direito. Normalmente o ombro direito relacionado a fígado. E aí eu vou fazendo essas correlações. Então, assim, todo trauma que a gente tem durante a vida, o corpo ele tenta tirar aquele trauma. Ele se recupera da maioria. Mas quando um trauma é mais forte do que a nossa vitalidade, que a gente consegue recuperar, automaticamente eu guardo aquele trauma. Como se fosse patologia. Travando, né? Isso. Aí eu vou travando. É como se fosse uma xícara. Eu vou enchendo essa xícara até que ela derrama. Quando ela derrama, aí aparecem as patologias, vamos dizer assim. E a microfisioterapia, junto com a leitura biológica, que é outra área também, estão muito envolvidas, ela mostra que isso daí afeta o corpo todo, aparecendo essas patologias crônicas que a gente está muito acostumado a ver. Como, por exemplo, fibromialgia, a distrofia simpático-reflexa, os CAs também, os tumores. Então, faz uma correlação com isso.
demanda de mais estudo nessa área. Mas a gente já começaram. Mas como vocês, né, que são especialistas nessa área, descobrem qual foi o trauma de cada paciente? É através da palpação, certo? Então, assim, cada região do corpo está ligada a um trauma específico. Então, a gente tem regiões na pele. Sempre estou com 2 mãos no paciente e vou fazendo os testes. Eu vejo o tensionamento da pele naquela região de acordo com a outra área que eu estou palpando. E automaticamente eu vou chegando. Quando eu tenho uma resistência naquela região, é porque ali está o bloqueio. E aí esse bloqueio significa que eu tenho uma lesão tal, isso, e aí tem um mapa que a gente vai identificando isso. Isso tudo está sendo desenvolvido ainda, porque ainda está em desenvolvimento essas técnicas, e a gente vai achando esses bloqueios e apagando. Agora, essa especialização é bem recente, né? Eu vi que em todo o mundo são 5.000 especialistas e tem mais na Europa, né? Você acha que o brasileiro ainda não tem muita noção da importância dessa especialidade? Aqui no Brasil tá começando mesmo. A gente aqui no Brasil eu tenho 6 anos já nessa área atuando com a microfisioterapia. Aqui na Bahia eu fui o primeiro. Mas o brasileiro ainda não, a população em geral ainda não entende muito bem isso. Esse é o nosso trabalho. Então, muitos pacientes, eles vêm, tive indicação de outra pessoa que fez com vocês e eu vim atrás disso também. E aí vem a minha procura, pelo menos. E no Brasil está começando, está aumentando muito a quantidade de microfisioterapeutas atuando. Você falou aqui com a gente em relação ao plano de saúde, né? O baixo pagamento do plano de saúde ao fisioterapeuta. Na microfisioterapia, vocês aceitam plano de saúde? Não, todo mundo atendendo apenas particular. Quanto custa geralmente uma sessão? A sessão ela varia de acordo com cada profissional, varia entre 180 e 350 reais. Depende de quantas sessões, depende como é feita a indicação. Porque geralmente o médico que passa a fisioterapia, né? O paciente procura o médico passa a sessão. E essa especialização de vocês? Olha, na microfisioterapia não funciona dessa forma. Assim como hoje em dia está mudando um pouco isso, como eu tinha falado aqui, o fisioterapeuta como um profissional de primeira instância. Entendi. Os pacientes eles começaram a achar isso, vendo que o fisioterapeuta estava tratando mesmo o paciente com o objetivo de melhorar a causa. Então, assim, os pacientes estão começando a procurar o fisioterapeuta direto, certo? E na microfisioterapia funciona dessa forma. O paciente vem atrás da gente. Como é que ele vem atrás da gente? Quando ele tem muito tempo da lesão, muitas dores crônicas, patologias que não aparecem em exame nenhum e o problema continua acontecendo, insônia, problemas de sono que não está sendo resolvido nem com medicamento. Então, assim, alergias também, são coisas que os pacientes vêm procurando a gente. E aí a gente atende esse paciente. A microfisioterapia são no máximo 3 sessões, com intervalos entre 30 a 90 dias entre cada uma. Depende então do que a sessões gente são acha. bem mais curtas, São né? Bem mais espaçadas também. Espaçadas também. E, assim, podendo fazer uma manutenção de 6 em 6 meses com esse paciente. Depende de cada caso, certo? E é uma terapia complementar que ela pode ser associada a muitas outras terapias também, porque você tem uma evolução muito boa. Qual a contraindicação para o tratamento de microfisioterapia? A microfisioterapia, tem alguns fisioterapeutas que não gostam, não tem nada que fale, contraindicado, porque a microfisioterapia acelera um pouco o metabolismo assim que faz, você tem aceleração do metabolismo e pode ter algumas reações, certo? Então, assim, em grávidas, no primeiro trimestre de gestação, no primeiro trimestre de gestação, e pacientes terminais. Então, assim, são as duas. O paciente terminal é contraindicado. E nos primeiros 3 meses tem uma não indicação. Quantos minutos demora essa sessão? Varia entre 40 minutos a 1 hora. Depende do paciente. Se você for encontrando muita coisa, muitos bloqueios, aí você vai perder mais tempo tirando aqueles bloqueios. Mas se você um paciente que vá passando mais, tanto é que a segunda sessão e a terceira sessão,
A segunda nem tanto, mas a terceira é bem mais rápida do que a primeira e a segunda. Agora, que tipo de reação pode ocorrer em pessoas que não reagem bem à microfisioterapia? Essa reação ela é esperada porque ela pode acontecer em 50% dos casos, certo? O paciente, o corpo acelera o metabolismo para liberar aquelas toxinas, para liberar o corpo, né? Relaxar mais a musculatura, vamos trazer um problema muscular, uma contratura maior. Então, com essa reação, o corpo está tão adaptado àquele sistema errado, vamos dizer assim, que quando você ativa ele, reorganiza, ele solta um pouco. E nessa hora é aí que vem a reação. Então, o que é que ele faz? Espera, são 72 horas, espera, qual é a reação? Uma diarreia, sentir um pouco de dor de estômago, sentir um pouco o local da lesão, da patologia principal, e depois de 72 horas é que você vai começar a ver o resultado. Marcelino, há estudos científicos que comprovem a eficácia da microfisioterapia? Sim, existem. Existem estudos, são estudos europeus, normalmente Reino Unido e França, principalmente. Tem um estudo até muito interessante que foi feito com 300 pacientes, certo? E nesse estudo faz um comparativo de dor lombar com esses pacientes, só com uma sessão. Logo antes da sessão, em que grau estava essa dor, e depois da sessão, 9 dias depois e 15 dias depois. E aí você vê, comparando, saiu o grupo de severo, estava em 42% dos pacientes estavam em severo. Esse número foi para 8%. Então teve uma diminuição muito grande da dor severa e diminuindo o grau de dor. Estudos randomizados, tudo direitinho para mostrando a eficácia com uma sessão da microfisioterapia. Ok, Marcelino, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. Obrigado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.